Bom, vamos continuar o nosso bate-papo então. Agora a gente vai relatar um pouco a respeito das ligações iônicas, certo? A primeira coisa que você deve lembrar é que as ligações iônicas, elas ocorrem por meio da transferência de elétrons. Mas quem transfere elétrons para quem? Bom, isso é importante. Nós temos que os metais do grupo 1 e do grupo 2, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, por serem muito eletropositivos, ou seja, por doar elétrons com muita facilidade, eles se unem ao hidrogênio para formar os hidretos metálicos, certo? Que são estruturas formadas por meio de ligação iônica. Bom, e os metais com os ametais? Eles também vão formar as ligações iônicas. Então, essa ocorrência é importante você ter em mente. Por que um metal doa elétrons para um ametal? Tudo isso tem a ver com aquelas propriedades periódicas que nós já estudamos, certo? Metal, ele é muito eletropositivo, certo? Se ele é eletropositivo, isso quer dizer que ele doa elétrons, e quando ele doa elétrons, o que ele forma? Ele forma um cátion. Bom, quando nós pensamos em ametal, isso é importante, eles são muito eletronegativos. Lembrando que eletronegatividade, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um átomo com facilidade em atrair elétrons de outro átomo. Von Celebrisky pH, recorda? Bom, isso quer dizer que eles recebem elétrons. Quem recebe elétrons, logo forma os ânions. Fechado? Bom, então isso aqui é algo importantíssimo porque é um mecanismo básico. Transferência de elétrons, metal com hidrogênio, sendo do grupo 1 ou grupo 2, e metal com ametal. Lembrando que é válido para os elementos representativos. Então vamos pegar um exemplo aqui. Se a gente pensar no magnésio, que tem número atômico equivalente a 12, magnésio no seu estado fundamental, fazendo a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, nós chegamos a 12 elétrons, certo? Bom, o que eu consigo verificar aqui? Que quando ele está no estado fundamental, ele apresenta 2 elétrons na camada de valência. Quando ele perde esse elétron, esses 2 elétrons, ele gera quem? Ele gera um cátion, que vai apresentar carga 2+, apresentando configuração eletrônica equivalente a 1s2, 2s2, 2p6. Percebam que a minha camada de valência passa a ter o quê? 8 elétrons. Interessante. Pensando agora no elemento cloro, de número atômico 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Quando nós observamos o cloro, é possível verificar que ele apresenta na camada de valência 7 elétrons. Bom, é mais fácil ele adquirir um elétron do que ele perder o quê? Do que ele perdeu 7, né? Portanto, o cloro, quando ele adquire um elétron, ele se torna um ânion, porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons, por isso que a sua carga é negativa, e a sua configuração eletrônica passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Quando a gente observa, camada de valência equivale a 8 elétrons. Bom, e se esses elementos estiverem próximos? Eu tenho magnésio, que doa 2, e eu tenho cloro, que precisa de 1 elétron. Bom, a gente vai chamar aquela regrinha, que é a regra do escorrega, certo? Bom, isso quer dizer que a carga do magnésio passa a ser a quantidade de átomos de cloro. E a carga do cloro passa a ser a quantidade de átomos de magnésio, formando o meu composto iônico.
MgCl2, cloreto de magnésio. Bom, o que isso significa? Isso significa que para cada um átomo de magnésio são necessários 2 átomos de cloro. Fechado? Bom, na próxima aula a gente vai trabalhar com mais exemplos e as características a respeito dos compostos iônicos, tá bom? Te espero na próxima aula.